pequenininha, então é o Senhor que vai orar por ela. Vamos estender as mãos para cá? Vamos orar pela irmã Larissa. Amém? Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor da glória. Pai, até esse momento, ó Deus, nós louvamos, testemunhamos, mas agora, Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra. Nosso ouvido vai estar aberto, ó Deus, para ouvir o Senhor falar conosco. Fala com cada um dos Teus filhos, ó Pai. Usa a Tua serva, Senhor, para que ela venha, a palavra que venha sair da boca dela, Senhor, seja a palavra que o Senhor tem para cada coração, para cada vida que aqui está. A partir desse momento, ó Deus, nós estamos abertos, com o ouvido aberto, para ouvir a Tua palavra, que será ministrada pela irmã Laís, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz, Senhor. Aqui, a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, pela minha família, pela irmã Terezinha que hoje está aqui nos acompanhando, pela vida do pastor, pela vida do Davi. É uma honra poder estar aqui com todos vocês. E a hora que a Dinha estava falando, eu falei demais, não, ela falou o necessário. E uma das palavras que ela disse só confirmou a palavra que o Senhor já tinha colocado no meu coração: opositores. E é isso que eu quero deixar aqui, eu quero entregar da parte do Senhor. E se encontra no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, do 1 ao 9, que eu vou ler aqui com vocês. Que diz assim: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Se levantaram opositores na vida de Neemias para que Neemias parasse a obra, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Mas Deus fortaleceu as mãos de Neemias para ele reconstruir aquele templo. Então, creia nisso. O Senhor hoje está fortalecendo as nossas mãos para a batalha, para a peleja, para fazer a obra dele. Aleluia. Neemias capítulo 6, do 1 ao 9, e diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregamo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta em sua mão, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu a Gesem diz que tudo que os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo essas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu falei pra Dinha esses dias, eu falei assim: Dinha, o ponto de pregação, a igreja que o Senhor deu nas tuas mãos, é um dos poucos lugares que o Senhor, ele não me dá uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão. Porque o Senhor, não é só porque o Senhor conhece o coração dela, não é isso. É porque ela trata e ela tá ali com vocês, ali ó, no cajado. É na vara, vocês têm que aprender e é o certo. Mas se o Senhor também me dá uma palavra de repreensão, eu vou obedecer primeiro a quem? Primeiro ao Senhor.
que eu presto contas ao meu Deus. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: Neemias, ele foi o governador de Judá, governando em Jerusalém após o exílio na Babilônia. Ele era o filho de Ecalias, irmão de Anani. Neemias alcançou uma posição e alta de copeiro na corte do rei Artaxerxes. Um copeiro tinha uma posição de grande confiança como conselheiro do rei. E a responsabilidade de proteger o rei era do envenenamento. Então, primeiro Neemias, por ser copeiro, ele tomava a bebida ou ele comia para depois passar para o rei. Porque se alguém tivesse que morrer, não seria o rei, mas seria quem? O servo que morreria. A primeira seção do livro, dos capítulos do 1 ao 7, vai tratar da construção do muro. Era necessário uma proteção contra os que não eram habitantes em Jerusalém, para que Judá e Benjamim continuassem a existir como nação. Durante o período da construção dos muros, os cretenses, vamos dizer assim, comprometidos e guiados por esse líder que era Neemias, dinâmico, venceram a preguiça, venceram a zombaria, venceram a conspiração, as ameaças e as agressões físicas. E aí vai ter um dito romano que eu ouvi, eu achei isso muito interessante, que diz assim: quando você quer deter e parar um movimento, Davi, você foca, aliás, na liderança. E é tão verdade isso que Mateus e Zacarias diz que quando um pastor é ferido, as ovelhas se espalham. E nós vemos isso na história de Herodes. A intenção dele era ferir o líder e atingir o líder, porque ele, atingindo o líder da igreja, o pilar da igreja, de certo que ele atingiria, pastor, os seus liderados. Então vamos focar em quem? Focar em quem está à frente da obra. Porque se nós paralisarmos a quem está na frente da obra, as ovelhas também caem, as ovelhas também dispersam. Como resultado de seu relacionamento com Artaxerxes, Neemias tornou-se um instrumento em prol da reconstrução dos muros de Jerusalém e da reforma civil e religiosa no período pós-exílico em Judá. A convicção da necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém começou logo após o seu irmão Anani visitá-lo na fortaleza de Suzã, no palácio onde Neemias morava. Neemias ali perguntou sobre como estavam os judeus que haviam retornado para Jerusalém. Soube então que as pessoas estavam em extrema miséria e os muros da cidade se encontravam em ruínas. Depois de orar, se humilhar e jejuar perante o Senhor, aproximou-se do rei e pediu permissão para reconstruir as muralhas e os muros de Jerusalém. A primeira permissão foi concedida e o rei lhe deu o título de persa, de Tirchatá. Se eu estiver enganada, pastor, o senhor me corrija. De governador, é esse o significado, governador, que era a sua autorização para agir. Neemias foi enviado como um escolta de cavalaria munido em cartas da parte do rei endereçadas a diversos governantes da província, pelas quais ele deveria passar. Neemias foi fazer a inspeção de território, percorrendo todas as portas danificadas da cidade e as ruínas das muralhas que haviam sido derrubadas por Nabucodonosor. Só depois da inspeção, da vistoria, Neemias revelou aos líderes religiosos sobre a sua missão e sobre a sua intenção do qual ele estava a fazer em Jerusalém. Ele enfrentou muita oposição no seu trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém. A resistência surgiu das nações vizinhas que vinham ao redor. Além deles zombarem de Neemias, do projeto dele, ainda eles levantaram uma calúnia que Neemias havia se rebelado contra o rei Artaxerxes. Eles estavam mentindo. Neemias concluiu a obra depois de 52 dias de trabalho, porque Neemias ele persistiu.
E algo que o Senhor colocava no meu coração, toda vez que nós nos expormos para fazer a obra do Senhor, para fazer um trabalho para o Senhor, ou entregar algo, pastor, da parte do Senhor, opositores vão se levantar para dizer: quem é você, Davi? Você é muito pequeno, ainda é um adolescente, você não tem estrutura. Pessoas não têm limite sobre as suas palavras para condenar, para julgar, para te colocar um jugo sobre a sua vida e dizer: você não pode. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: toda palavra, toda calúnia, toda afronta que se levantou contra a tua vida, hoje cai por terra. Glória a Deus. Quem te chamou fui eu, a obra é minha, o projeto é meu, pastor. A obra é minha. Então ninguém barra aquele do qual eu escolhi, ninguém barra aquele do qual eu levantei. Então continua fazendo, porque hoje o Senhor está dizendo: hoje eu exposto as tuas mãos, os teus ombros, os teus pés, a tua caminhada para me servir. Glória a Deus. Neemias, ele não parou. Neemias, ele deixou os opositores falarem dele, irmã Terezinha. Neemias não se importou com as cartas que estavam sendo enviadas para Neemias. Neemias não deu ouvido, porque se Neemias, ele dá ouvido a que os opositores tinham se levantado, Neemias para e não reconstrói os muros de Jerusalém. É verdade. Se Neemias dá ouvido, se Neemias ele desce para poder ler as cartinhas, que hoje em dia nós não precisamos de carta, basta uma mensagem do WhatsApp do inferno para poder nos parar, basta um olhar para nos parar, basta uma fofoca do inferno para nos parar. E o Senhor está dizendo: hoje as suas mãos estão sendo fortalecidas. Vai ter opositores, vai ter calúnia, vai ter olhar, mas eu te sustento. A obra é minha. Fechou uma porta lá, eu abro aqui. Te rejeitaram lá, Davi, te trouxe para cá. Então invista no teu tempo que o Senhor está te dando. Invista, aproveite o tempo que o Senhor está te dando. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que opositores sim se levantaram. Só que além de se levantar, eles ainda caluniaram ainda Neemias. Falando que Neemias estava falando mal do rei, estava falando mal daquele do qual ajudou ele, mas aquilo era mentira, era mais uma das oposições para que Neemias descesse do muro e fosse tirar satisfação com o rei, ou até mesmo fosse se justificar. Mas uma coisa eu carrego comigo, eu tenho plena certeza, que aquele que é pastor não precisa provar nada para ninguém, porque quem é não prova, é discernir. Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos se justificar. Nós não precisamos se justificar quando nós somos abençoados. Quando o Senhor faz algo, as pessoas precisam ver o Deus do qual nós servimos. Glória a Deus. Que Ele faz, que Ele protege, que Ele livra, como foi cantado: uma porta se fecha aqui, mas outras 1000 se abrem ali. Aleluia. Deus não deixa ninguém enganado. O salmista vai dizer: Senhor, olha para mim. O Salmo 25 vai dizer, o salmista está pedindo a Deus para que ele não fique enganado diante dos seus adversários, diante dos seus inimigos. Então orem a Deus, peça a Deus: Senhor, nessa batalha, nessa peleja, nessa obra, Senhor, não me deixa enganado, não me deixa confundido, porque quando nós oramos assim, o Senhor começa a mostrar, o Senhor começa a revelar quem é e quem não é. O Senhor vai tirando as máscaras, o Senhor se revela para aqueles do qual temem e o buscam. Glória a Deus. Neemias não ficou enganado. Neemias estava na direção de Deus para reconstruir os muros. Neemias não foi lá contar música ou contar uma música, uma história da carochinha, não. Neemias foi para fazer a obra. Neemias não parou. E a Bíblia vai nos dizer que por 5 vezes ele foi tentado a descer dos muros, a descer para ele poder retroceder na sua obra do qual ele estava fazendo. Na cruz do Calvário também falaram para Jesus: se tu és o rei dos judeus, desça daí. Desce daí. Mas não, se Jesus tivesse descido, nós não estaríamos aqui hoje. Mas ele permaneceu na cruz.
Aleluia. Ele cumpriu o propósito do Pai. Ele aguentou até o fim, passou pelo Calvário, pelo Getsêmani, e ainda ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E não foi possível porque era necessário que ele passasse, que ele vivesse tudo que ele viveu, para que eu e você estivéssemos aqui. Então não há boca do inferno, não há principado que se levante sobre as nossas vidas, não há enfermidades, não há opositores que vai ficar de pé perante a igreja daqueles que buscam a Glória a Deus. Não há enfermidades, não há nada que possa te barrar. As únicas pessoas que podem barrar a obra do Senhor somos eu e você. Neemias, ele não deu ouvido. Neemias, ele continuou. Ouve, Neemias, talvez ele tenha ouvido: Neemias, desce daí, Neemias. Aquilo que você está fazendo é tão pouco, Neemias. Aquilo que você está fazendo aí, Neemias, não vale a pena. Neemias, desiste disso daí. Você vai reconstruir esses muros em 52 dias. Neemias, não vai dar. Neemias, você não dá conta do trabalho, Neemias. Neemias, você é fraco. Neemias, olha o teu tamanho. Neemias, olha a tua estatura. Neemias, você não tem estudo. Neemias, quem é você, Neemias? Glória a Deus. E o pior é que ele vai ouvir essas palavras, não são de qualquer pessoa. São pessoas que têm título, são pessoas que têm cargo, são pessoas que muitas das vezes são exemplo e reverência para nós. Mas o Senhor está dizendo: ei, não olhe mais para o homem, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, porque sou eu que corto o laço, despedaço a lança, sou eu que passo por você. Glória a Deus. Sou eu que passo por você. Então pare de olhar para a sua direita, pare de olhar para a sua esquerda. A primeira pessoa que precisava ouvir essa palavra hoje era eu mesma. Era eu mesma. Nós contemplamos muitas coisas, muitos olhares vêm para cima de nós. Mas o Senhor, a palavra dele é fiel. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que ele não é homem para que minta, nem homem, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido ele prometido e não cumprirá. Deus foi com Neemias até o final da obra, até do começo, quando ele pediu o auxílio para o rei Artaxerxes. Deus foi com Neemias. Glória a Deus. Começo, meio e fim. Você está achando que eu e você vamos ficar desamparados? Não, meu querido. Deus vai conosco. Glória até a Deus. o fim da obra. Glória. Ele não acabou a obra que ele tem na tua vida. Ele vai completar a obra que ele começou. Ele vai completar. Creia nisso. O Senhor vai completar a obra dele. Então não desista. Não olhe nem para a sua direita e nem para a sua esquerda. Continue. Vai ter opositores? Vai ter opositores. Mas o Senhor, ele é maior. Se ele tiver que te mudar de um lugar e colocar em outro, ele vai colocar, porque a obra dele não vai ser barrada por homens. A obra dele que ele tem na tua vida não será barrado por homens carnais, que também devem depender do Deus Altíssimo. Neemias não para. Talvez Neemias estava lá construindo, batendo, sei lá, rejuntando, construindo, levantando os tijolos, e ele só ouvindo. Mas só pelo fato dele ouvir, ele não parou. E quantas vezes nós queremos parar o que nós estamos fazendo e dar ouvido para pessoas que não têm vida com Deus, não têm vida no altar, só estão ali para te barrar, só estão ali para te parar, só estão ali para te amedrontar e assim: Deus, você não vai conseguir nada. Quem é você? Você não pode ter nada. Você não, desiste, esquece. A cura não vai vir para você. Quem são esses opositores? A quem nós vamos dar ouvido? Nós vamos dar ouvido à voz do Senhor ou à voz de Satanás? A quem nós vamos ouvir? A voz de Deus ou a voz dos homens que não podem fazer nada por mim e por você? A única pessoa que pode fazer por mim e por você se chama Jesus Cristo. Aleluia! É somente Ele. É somente Ele. Então não se perca pelo que as pessoas estão dizendo. Não se perca
pelas suas poucas forças, talvez que você tenha. Continue fazendo poucas forças. Faça para o Senhor. Sirva a Ele com amor. Aleluia. Faça do seu jeitinho, da sua maneira, mas se entregue a Ele. Não pare porque as pessoas estão dizendo. Se nós pararmos, se a Dinha para, se ela desanima, ou se o pastor para, ou se o Davi para, ó o inferno. Aplaudindo, as pessoas também iam falar o quê? Tá vendo? É só fogo de palha. Eu sabia que esse daí não ia sair nada. Nós não caminhamos por aquilo que as pessoas estão ditando. Aleluia. Nós caminhamos por fé. Nós não retrocedemos, mas nós prosseguimos. Nós avançamos ao nosso lado. Nós prosseguimos. Nós vamos avançar. Nós não caminhamos por vista. Nós caminhamos por fé. Lá e nós estamos vendo alguma coisa? Nada, mas eu vou continuar. Glória a Deus. Liberada sobre a minha vida. Há uma palavra liberada sobre a sua vida. Se Pedro, ele tivesse parado, ele jamais ia experimentar o milagre que era andar sobre as águas. Mas ele disse: mestre, é o Senhor? E Jesus fala para ele: sim, sou eu. Então vem. Pedro não caminhou em qualquer palavra. Pedro caminhou sobre a rema. Ele vai até o encontro de Jesus. Só que se ele tivesse que dar ouvido aos amigos, aos discípulos que estavam no barco, ele talvez não teria vivido a maior experiência dele, que era ir ao encontro de Jesus, andar sobre as águas. Mas aí, Aleluia. Pedro afundou. Ele afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós não olhamos para o Senhor, acontece a mesma coisa com a gente. Nós damos ouvido: mas a pessoa falou, um líder falou, um pastor falou que eu não posso porque eu sou ruim. Quantas vezes eu já não ouvi isso, irmãos? Menina, você tem que aprender a pregar. Você não sabe a pregar, não. Eu vou te ensinar, depois você me liga que eu vou te ensinar a pregar. E aí, sabe o que o Espírito Santo falou pra mim, pastor? Como fala? Pregação não é receita de bolo. Pregação é vida no altar. Pregação não é receita de bolo do qual você copia. E mesmo você copiando, você passando uma receita, nem sempre sai igual, Dinha. Nem sempre vai sair igual. Verdade. Cada um o Senhor chamou de um jeito, de uma maneira. Então se permita ser usado da maneira do qual Deus te chamou. Mas não pare, não retroceda. Faça aquilo do qual você foi chamado. Fique na sua vocação. Neemias não ficou com inveja dos seus opositores. Neemias, ele permaneceu até o fim. Aqui a Bíblia diz que foram 5 vezes. Glória a Deus. Mas quem sabe, talvez, dentre as 5 vezes, não foram 5 vezes corridas, mas foram nesses 52 dias que Neemias ouviu: ei, desiste, Neemias. Neemias, é perca de tempo que você está construindo, Neemias. Desiste desse projeto, Neemias. Desiste da vida do teu chamado. Desiste da vida do seu ministério. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Desiste disso, de orar pela sua casa, pelo seu filho. Não, desiste do teu casamento. Aí fica a pergunta: nós vamos desistir ou nós vamos prosseguir sobre a palavra que o Senhor nos liberou? Se Ele disse que vai conosco até o fim, Ele vai conosco até o fim. Eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu estarei convosco. Glória. Glória a Deus. Precisamos temer? Não precisamos. Mas o nosso coração fica bem prontado mediante as afrontas, mediante as calúnias, mediante aos opositores. Claro que o nosso coração pesa. Claro que o nosso coração fica temeroso. Mas nós temos, irmãos, um justo juiz. Glória a Nós Deus. temos um Aleluia. advogado fiel. Nós temos um advogado fiel que peleja a minha e as tuas causas. Então se alguém te caluniou, se Deus alguém fiel. te afrontou, não importa quem seja, não importa que seja líder, não importa a classe, não importa o cargo eclesial, o Senhor está dizendo: entrega para mim. Aleluia. Entrega para mim, porque eu vou te justificar, diz o Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Entrega para quem pode fazer, entrega para quem pode te justificar.
justificar. Entrega para quem pode te defender. Entrega para quem pode te curar. Glória a Deus. Glória A a doença Deus. não pode nos parar. É verdade, Senhor. A afronta não pode nos parar. A dificuldade não pode nos parar. Sim, meu Deus. A calúnia não pode nos parar. Nada pode nos parar. A única pessoa que pode nos barrar e de viver os sonhos do Senhor somos nós mesmos. Se nós somos chamados por Ele, e se todas as coisas é para Ele, e por Ele são todas as coisas, por que eu vou desistir? Se o maior de todos está conosco. Aleluia. Nós não vamos Glória a parar. Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Porque a Bíblia vai dizer Aleluia. que o Senhor não tem prazer naquele que toca a mão no arado, a mão está sangrando. Você já sentiu o gosto do que é servir ao Senhor? O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Glória a Deus. Nós não teremos parte daqueles que retrocedem, mas nós teremos parte e nós contaremos história. Aleluia. E deixaremos um legado sobre aqueles que prosseguiram. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós prosseguiremos para o nosso alvo. Não estamos vendo nada, mas nós vamos prosseguir para o nosso alvo. Glória a Deus. Amém. Nós vamos prosseguir para o nosso alvo. Glória a Deus. Nós temos um alvo. Então foque os teus olhos na direção do alvo. Foque os teus olhos no Senhor, porque é Ele que te justifica. É Ele que vai à frente, como a Dinha contou aqui. O Senhor foi à frente. O Senhor colocou a mão. Foi Ele quem fez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele dará o escape, Ele dará o livramento, porque Ele é Deus. O Senhor não brinca em serviço, Ele zela em cumprir a sua palavra. Aleluia. Ele zela em cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Santo Deus, meu Deus disse para Josué: ei Josué, não aparte desse livro desta lei, porém medite nele de dia e de noite. Por onde você for, a terra que eu vou te levar, Josué, eu estarei contigo. Então Glória a somente Deus. seja forte e corajoso, porque eu não te deixarei. Aleluia. Josué teve opositores, teve, mas Deus foi com ele até o final. Paulo teve opositores, teve, mas Jesus foi com ele até o final. Aleluia. Moisés teve opositores, teve, mas a presença do Deus Todo-Poderoso Glória a Deus. estava com ele. Glória. O povo foi oprimido, foi, mas a presença de Deus sobre uma nuvem de dia, coluna de fogo à noite, estava com eles, Aleluia. guiando eles. O povo em nenhum momento ficou desamparado. Então eu e você também, nós não vamos ficar desamparados. Em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio às bonanças, em meio aos vales, nós não ficaremos desamparados. Glória a Deus. O Senhor é com a igreja, o Senhor é com você, então não desista. Se Ele disse que iria com você, se Ele disse que não te deixaria até a consumação do século, nós não vamos temer. Nós vamos prosseguir, mas nós também não vamos nos calar, porque nós não vamos compactuar com os nossos opositores. Nós não vamos nos calar, sabendo aquilo que está errado, nós vamos falar, nós vamos prosseguir. Aleluia. Nós vamos prosseguir. E pastor, o Senhor ele falava algo muito complexo comigo. Ele falava assim: diga ao meu filho que do covil estou guardando ele. Glória a Dentro do Deus. covil, estou te Aleluia. guardando. Estou zelando pelos seus. Dentro do covil eu estou te guardando. Aleluia. Glória a Deus. Deus não perde aqueles que têm um coração sincero. Deus não perde aqueles que se derramam na presença dele. Deus está guardando, Deus está zelando, Deus está livrando, cortando o laço do passarinheiro, Glória a Deus. porque Aleluia. Ele está fazendo a obra dele. Glória a Deus. Se Ele chamou,
inviabiliza. Se ele abriu, Dinha, não há boca do inferno que fecha. Glória Porque a é Deus. dele, para ele, são todas as coisas. Glória a Deus. Eu creio. Vão tentar, mas se foi ele, a fundação é dele, o prédio é dele, não há quem toque, não há afronta do inferno. Podem homens tentar se levantar, mas não fecha. Aleluia. Porque a obra é dele, Glória continua a Deus. sendo dele. Aleluia. Deus, aleluia. Neemias não retrocedeu. Neemias, por não dar ouvido, reconstruiu a obra em 52 dias. Aleluia. Os muros foram reconstruídos. Deus, aleluia. Os muros foram reconstruídos, porque Neemias não desistiu. Neemias permaneceu. Glória a Deus. Glória. Neemias permaneceu. Neemias foi fiel à palavra do Senhor. Aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, ele foi fiel até o fim. Aleluia. Neemias não parou. Neemias poderia ter ficado dodóizinho. Neemias poderia falar, ai, mas eu vou parar. Mas quem é que está comigo? Não, é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então eu vou Aleluia. até o fim. Glória a Deus. E Neemias foi, reconstruiu o templo, se alegrou. E os opositores tiveram que bater em retirada, porque aonde o Senhor abençoa, inferno, diabo nenhum pode estragar a obra do Senhor na tua vida. Então prossiga para o teu alvo, não desista da obra que o Senhor tem na tua vida. É difícil, é. Não é fácil estar à frente de algo. Não é fácil servir ao Senhor. Como a Dinha própria falou aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Nós Deus. só vamos vencer se estivermos nele. Fora dele não há vitória, fora dele não há refúgio, fora dele não há socorro, fora dele não há cura, fora dele não há presença. Mas com ele nós temos a presença. Aleluia. A presença caminha conosco de dia, de noite, ao deitar, ao se levantar. Glória a A Deus. presença caminha conosco. E é pela presença que nós não vamos parar. É pela presença que nós vamos prosseguir Aleluia. até o fim. É pela presença, Davi, que você vai prosseguir até o fim. É pela presença, minha irmã, que você vai ter o seu filho. É pela presença que o Senhor está te guardando. É pela presença que Ele está te zelando. É pela presença que Ele já preparou. Aleluia. É pela presença que os presentes não faltará nada para o seu bebê. É pela presença. Aleluia. É a presença que nos guarda. É a presença que zela pelas nossas almas. É pela presença dele. Foi pela presença dele que os muros foram reconstruídos. Foi pela presença que Neemias foi até o final. Glória a Deus. É a presença dele. É a presença Aleluia. dele. Glória a É a Deus. presença dele. Glória a Deus. É a presença dele. Eu creio. Irmãos, Jesus. então não pare. Aleluia. Não pare porque as pessoas estão falando, pelas caras feias, pelos olhares, porque em todo lugar nós teremos isso. Em todos os lugares, daqueles do qual foram chamados pelo Senhor para fazer uma grande obra, nós teremos opositores, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Dentro da casa, da igreja, do convívio no qual nós servimos, nós teremos opositores, pessoas que têm inveja, e não era para ter inveja, não era para ter ciúmes, porque a graça está para todos. Aleluia. Todos podem ter, mas a preguiça é tanta que é melhor passar uma rasteira nos crentes, que é melhor condenar, que é melhor apontar, que é melhor caluniar, que é melhor dizer, maldizer sobre a tua vida, do que Glória a buscar a Deus. presença. É É verdade. verdade, Senhor. Então não desista daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. A obra é dele, a conclusão é dele, os feitos são para ele.